programa Caminho da Universidade traz para a entrevista a querida professora Catarina Bachinski. Ela vai nos trazer algumas curiosidades do passado, mas respeitando demais o presente. Minha cara professora Catarina, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Alô, professor Aloísio. Alô, pessoal de casa. Muito bem. Então, Catarina, que bom recebê-la aqui na TV 1000, no programa Caminho da Universidade. Você que é exemplo, referência em termos de ser humano e também a profissional que foi, formou tantas pessoas aqui nas nossas cidades. É um prazer enorme tê-la no programa Caminho da Universidade. Mas alguns telespectadores falam, Catarina, quanto tempo, continua bonitona, enxutona, né? Como sempre, se cuidou muito. Hoje eu não conheço. Então, para essas pessoas que não conhecem você, vamos conhecer um pouquinho da tua história, onde você nasceu, teus pais, o nome dos pais, dos irmãos, e seus pais também nasceram no Brasil ou não. Vamos conversar um pouquinho, valorizar essa gente do passado, essas pessoas que você conviveu, que teve os valores éticos, morais, espirituais bem acentuados. Você é brasileira? Obrigada pelas palavras. Sou brasileira. Nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Getúlio Vargas. Gaúcha, então? Gaúcha. Não me diga. Essa raiz vai permanecer até o além. Muito bem, os pais também no Rio do Sul? Os pais, eles nasceram na Rússia, o meu pai na parte da Sibéria, e eles vieram para o Brasil, imigrantes, e o governo colocou-os em São Paulo, na Ribeira, e eles não gostaram do clima, muito quente, e pediram para sair, e o governo mandou para o Rio Grande do Sul. Lá então os meus pais, né? Que foram crescendo até se tornarem adolescentes, se namoraram e casaram. Aí se conheceram então no Rio Grande do Sul. Isso aí. Daí eles, o meu pai fazia, negociava, né? Naquela época chamavam bodega, que tinha todas as coisas necessárias assim mais para o interior. E aí eles tiveram os 4 filhos, né, das quais eu sou uma, e fomos crescendo e meu pai se preocupava muito com a cultura, com a educação, e ele desejou que nós fôssemos estudar, mas no interior não tem escola assim boa. Daí então eles vieram aqui para a União da Vitória. Meu pai comprou uma propriedade do irmão dele, porque já tinha 2 irmãos morando aqui, e ele se estabeleceu colocando um armazém, na época chamava-se Armazém Rio Grandense, de secos e molhados. Armazém Rio Grandense, Armazém Rio Grandense, isso mesmo. Vocês nasceram todos os irmãos no Rio Grande do Sul, Catarina? Nós nascemos todos no Rio Grande do Sul. Me diz uma coisa, você é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Eu sou a quarta. Você é o nenê da casa, então? Sou o nenê, o mais bajulado do meu pai, que era muito agradável. Me diz o nome do seu pai para os telespectadores lembrar. O meu pai era Gregório Bachinski. Gregório Bachinski. E a minha mãe, Maria Bachinski. O nome da mãe de Jesus, isso Maria? Aí, isso Olha aí. Que beleza. E o Armazém Rio Grandense é estabelecido aonde? Existe esse prédio ainda, Catarina? Sim, existe. Aqui na Costa Carvalho, com 1º de Maio, na esquina. Meu pai depois construiu e colocou esse nome, né? Ficou muito conhecido por esse nome. E também ele colocou um picador de carne, porque ele era açougueiro. Ele fazia muito frios no Rio Grande, né? E levava de carrocinha para vender em Getúlio Vargas, né? Erechim, naquela região. Mas então eu vou falar dos irmãos. Então, né? O primeiro... Pode, Catarina, contar desde o primeiro, na sequência cronológica que nasceram, né? Primeiro e depois podemos entrar nas atividades também, que é interessante o público ficar sabendo, do armazém, porque era armazém de secos e molhados. Quando se fala assim, o pessoal, tinha um conjunto, os secos e molhados, que o Ney Matogrosso cantava. Isso é uma homenagem à questão de secos e molhados. Isso né? mesmo, E o que é secos e molhados? Então, né? Então,
fale um pouquinho da formação em relação, né, à família, por gentileza. Elza, minha irmã mais velha, a Elza, depois nasceu o Antelmo, depois o José, depois eu. Né? Então, nós viemos do Rio Grande, eu tinha 7 anos, eu fiz o primeiro ano lá em Passo Fundo, porque nós moramos 1 ano lá, mas como meu pai não foi bem de negócios, ele veio para cá. E daí ele, então, construiu ali a casa, a moradia e também para o armazém. Chamava-se Secos e Molhados, porque tinham comestíveis molhados e secos para vender. Então era arroz, era feijão, era batatinha, era banana, mas era tudo a granel. Então era pesado numa balança. Não é como hoje, né? Não é como hoje. Tudo, nós tínhamos que fazer os cartuchos em casa de noite, né? Porque não existia fábrica de cartuchos. Os então nós pacotes, né? Os pacotes. A gente fala, né? Cartucho, alguém não entende, pacotes, né? Isso mesmo, né? E assim ele foi negociando e nós fomos estudando. E nesses secos e molhados entrava tecidos, fio, entrava agulha, fio, enxada, foice, tamanco, tudo. Aquele chinelo de dedo não. Era de corda, sisal. Isso né? mesmo. De sisal, né? né? Então era vendido pães, né? Banha, tudo em lata, mel. Doces de passar no pão, né? Meu pai vendia sabonete, vendia pasta de dente, essas coisas. O viajante passava e ele comprava. Naquela época só podia ganhar 30% nas mercadorias. Sabe? Existia um valor do lucro já limitado. Isso mesmo, né? Mas meu pai levava sempre em dia certo as duplicatas, sempre ele pagava antecipadamente, porque ele não gostava de ficar devendo, né? Então a gente tinha que ir pagar nos bancos, tínhamos que ir no correio, todos nós tínhamos suas tarefas na casa, né? A Elza, então, ela estudou no Santos Anjos. A Elza mais velha. Então, nós vamos na sequência agora saber de cada um. Na sequência. A Elza estudou no Santos Anjos, na época que era internato, mas ela era aluna externa. O Antelmo estudou no São José, eu e o José estudamos no Balduino Cardoso. Lá em Porto União. Nós íamos a pé, bem malandros. Quando chovia, nós subíamos a Rua 15 sem o calçado. Patinando. Na água que corria pelo meio-fio. Chegava na escola, colocava o calçado, né? Então a gente, assim, vivia desse jeito, brincando e tudo um amando o outro. Nossa família era muito amorosa, meu pai era assim enérgico e amoroso. Nós tínhamos que primeiro estudar, depois ajudar um pouco no armazém, na casa, ajudar a mãe. Depois nós podíamos ir brincar na rua, brincávamos muito na rua, mas às 6 horas tínhamos que estar em casa, né? Ser obedientes, né? Obediente. A Elza, eu entrevistei a dona Rabelo, que foi ferroviária. Sim, colega dela. Ela falou muito da Elza, que foi assim, uma profissional de mão cheia, Sim. uma colega bacana, correta, né? Com toda essa formação foi ferroviária, trabalhou no escritório, né? E ela trabalhava mais no setor dos operários, né? Que viajavam de trem, ela que organizava tudo isso, né? A saída dos trens, na época que era necessário, né, colocar o que ia dirigir o trem, né, que era a lenha, tudo a lenha, né? Sim, sim. Então ela era responsável por esse setor. Então ela conhecia toda a parte da linha do Rio Grande do Sul e para São Paulo e também para Santa Catarina, né? Que o trem ia até Joinville, até São Francisco. São Francisco. Até São Francisco. E tinha o trem internacional, que internacional também, vinha né? da Argentina em direção a São Paulo. Então a gente ia sempre quando passava internacional, porque a gente era curioso, né? Adolescente, criança era curiosa. Então para ver aqueles homens bonitos, todos bem vestidos, as mulheres, então, lindas as mulheres e todas com joias, sabe? Então eles desciam, né, do trem na plataforma e a gente andava, olhava, né? E a minha irmã, ela comprava
farinha de trigo, que os operários, né, do trem traziam, aquela farinha que diz que é pelo número 0, número 1, não sei o quê, que era farinha boa, né? A de primeira. Então ela comprava, né, os operários do trem lá traziam, né? Era permitido, né? Quem que foi o filho número 2 daí? O número 2 foi eu, Antelmo. O Antelmo era um moço bonito, alto, ele era muito brincalhão, sabe? Eu tenho medo de sapo até hoje, porque ele corria atrás de mim com um sapo, e a minha mãe com a vassoura atrás dele, e ele pulava a cerca e ia embora. Então tinha um pouquinho de festival divertido, né? Ele estudou um ano em Porto Alegre, daí o resto do curso dele de Ciências Contábeis e Atuariais em Curitiba. E o José... Teu pai também investiu mesmo na educação, Sim, era Catarina. O principal. Nós tínhamos que estudar valendo, né? Porque ele não pôde estudar, porque era rimo de família, né? Depois o José fez farmácia e bioquímica em Ponta Grossa e fez o curso de história aqui. E eu fiz pedagogia. A pedagogia? Pedagogia. Olha só. Na FAF, a primeira turma da faculdade, 80 candidatos e 40 só que passaram. Mas muitos não chegaram até o final, né? Parabéns. Mas foi bom. E fez disso a sua profissão. E mais tarde, quando mudou a lei, né, que era 5692, que eu lembro até hoje, daí eu fiz 2 anos de orientação educacional, que eu gostava muito, né? A habilitação? A habilitação e tem o registro do MEC também, só que o governo até das folhas de pagamento tirou a expressão orientador educacional. Já não existe. E faz muita falta nas escolas, né? Com certeza. Catarina, nosso tempo já está estourando, mas eu gostaria que você mencionasse um pouquinho sobre os teus irmãos. Vai estourar o tema, mas bem rapidinho, do José, que disse que tinha os olhos azuis, cor do céu de brigadeiro, que as meninas passavam da farmácia Mercúrio, que era na Rua 7, voltavam para ver o olho do José. E o Antelmo, que vendia galinha. Não, é o José mesmo. O José também? Tá. Então o José, o meu pai colocou uma farmácia para ele, né? Ele tinha os olhos azuis e grandes, assim. Nossa família toda de olho azul e verde, mas ele tinha um azul bem bonito. As moças passavam, olhavam e voltavam para olhar melhor para os olhos dele. E ele também ajudava, quando ainda era adolescente, ajudava o meu pai, porque o meu pai comprava muita coisa de Cruz Machado, né, que vinha a granel, as galinhas, muita galinha meu pai comprava, e o José com um amigo dele, então pegava as galinhas, amarrava pelas pernas e levava para vender nos hotéis aqui da cidade. Então eles colocavam nos ombros, né, 2 galinhas na frente e 2 atrás, e vendiam, né. E também eles iam muito no cinema, né. E ele, com o amigo dele, o meu pai sempre ia para o Rio Grande e trazia algum presente para todos nós. Inclusive, eu trazia capa para eles. O José usava a capa e daí iam no cinema, uma vez ele foi, e o colega dele entrou por dentro da capa e eles entraram, compraram uma entrada e entraram, que tinha a senhora, a dona lá, uma senhora bem idosa, até sentada na porta para pegar as entradas. Então entrava uma cabeça e 4 pernas. Ele a malandragem do José. Isso chama-se entrada de ratão, olha só. Minha cara professora Catarina Bachinski, você tem mil histórias e é bacana escutá-la. E é interessante porque é um mergulho no passado. E você não mergulhou sozinho, você está levando uma legião de pessoas para esse passado. Eu vou questioná-la para o segundo bloco. Nós vamos encerrar o primeiro. Você vai responder o segundo bloco. Por que se tornou uma professora? Tudo bem? Tudo bem. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. Como vocês puderam perceber, a professora Catarina realmente tem muitas histórias. Então vai fazer um intervalo e retorna com essa convidada especial, Catarina Bachinski. É rapidinho. Porque eu já angariava a meninada lá da rua, lá em casa, né? Arrumava os banquinhos, as caixinhas e começava a dar aula. Mas o que mais eu fazia era fabricar o sapato.
de professora. Então eu pegava uma tábuazinha assim do tamanho do meu pé e pregava uma lona assim e colocava um prego bem grande na ponta, sabe, assim da coisa. Então eu punha aquele tamanco, como as professoras usavam nessa parte de salto alto, e lecionava para então aquela com criança. Elegância, com aquele elan já, olha, só todo garbo. E me tornei professora assim, porque desejei muito, queria demais ser professora. E na escola normal, então, olha, eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. Aí eu aprendi a estudar e gostei de estudar. E eu fui uma professora muito exigente, alunos mesmo não gostavam, mas eu achava que a minha profissão era aquela, eu tinha obrigação de ensinar, gostasse ou não gostasse. Você dava exemplo também? Sim, eu primeiro fui exigente de mim mesma, porque quando eu estudava, eu lançava uma meta, eu tinha que tirar nota média, não nota, média 7. E eu só tenho no meu currículo 2 matérias que eu não tirei o 7, mas estava pertinho do 7. O resto era média para cima de 7, né? Então eu adorava estudar, né? Uma coleção de 10, com certeza. Eu tive médias 10 também, sabe? Beleza. Então é por você isso, exigia dos alunos, mas você também... Mas primeiro de mim. De você. Primeiro de mim. Só. E estudava demais. Exemplo. As férias eu passava assim 2 horas por dia, mais ou menos, estudando e me preparando para mim levar a aprendizagem aos alunos, né? Então a minha sala, sempre a zeladora Socha me dizia, onde você leciona, eu não preciso fazer limpeza, porque eu não deixava eles jogarem lixo. Então eles tinham que pôr tudo, antes de sair para casa, né? Então ela tinha que lavar só o quadro e varrer o chão, porque era com giz, né? Então eu também ensinava essa ordem, porque o professor tá formando não cidadão, é só o que ensina, ele tem que educar, né? Porque às vezes a família é falha na educação, né? No ensino às crianças, digamos, cumprimentar, agradecer, né? Ser educado, né? Então eu ensinei muito isso. Os valores éticos, morais e espirituais, né, Catarina? É o que o meu pai ensinava em casa. Cumprimentar todas as pessoas que encontrasse na rua, seja quem for. Olha só. Porque ele fazia isso também, sabe? Teu pai era uma pessoa assim fina, né? Mas era maravilhoso. Meu pai Seu Gregório é uma pessoa de bom gosto. Sem ir na escola. Ele aprendeu trabalhando, vivendo e sustentando a família dele antes de casar, né? Então, ele era muito amoroso. Nossa, o meu lar foi um lar maravilhoso. Abençoado. Abençoado. Deus em primeiro lugar também na nossa casa. E eu até sempre digo para o meu sobrinho, o Roland, né? Que eu sigo todos os conselhos que o meu pai me dava e me ensinava, eu sigo ainda. Tá certo. Velha, né? São coisas boas. Tem coisas boas. Mas você não parece a idade que tem, sempre tem chutou, né? Não vou dizer a tua idade aqui, mas sempre, né? Sempre alegre, a pelezinha rosinha, lisinha, né? Me diz uma coisa, professora Catarina, me cite 3 nomes de ex-alunos que vivem hoje na nossa sociedade, que passaram pelas suas mãos. Eu tive muitos bons alunos, sabe? Principalmente na parte de primário, aquela época chamava-se primário, né? O professor, o doutor Joaquim, ele foi meu aluno. Joaquim Inácio Ribas? Eu fui cliente dele, né? O doutor Neumar, né? Ele foi meu aluno. Só dos exemplares, notas altas, sabe? O doutor Neumar era bem quietinho. Bem quietinho, comportado, mas interessado, porque quando eu lecionava, né, eu gostava mais da 4ª série. Então, todo dia é leitura, ou de texto, ou de trechos, ou de uma folha, uma história, uma dissertação diariamente, as 4 operações diariamente. Depois a história, geografia, ciências. Agora, o que mais eu sinto no currículo escolar de agora, professora Luísio, é a falta do ensino de educação moral e cívica e organização social e política. Que a gente estudou isso, né? Por isso que eu sou boa brasileira. Eu adoro a minha nação, o meu país, adoro, né?
Agora, qual é o aluno de hoje em dia que sabe cantar o hino à bandeira, o hino nacional, o hino do soldado, o hino da marinha, né? A independência. Os hinos em volta. Olha, professora Catarina, realmente desandou essa questão da educação moral e cívica, desses valores morais, os símbolos nacionais. Oxalá possamos, né, os novos governantes do país, resgatar e mostrar que existem limites nas relações, respeito, amor à nossa pátria. Muito bem. Mais algum outro aluno que você lembra assim? Olha, um aluno que eu lembro bastante é o professor Cordovan. O Cordovan Frederico de Mello? Ele foi meu aluno. Ele era malandrinho, ele ia com os amiguinhos dele, comprava uma linguicinha lá na casa do meu pai, ia mais pra frente, que era um campinho, né? Lá fazia o churrasquinho, as brincadeiras dele, né? Depois ele foi meu colega. Foi colega. Ele é meu então colega. Já na época ele comprou linguiça e assar no campo, a parte do esporte já. Isso aí. Olha, só bem político nesse sentido. Muito bem. Mas ele eu sei que eu imagino muitos alunos que hoje estão bem encaminhados, né? Mas os 3 nomes, o pessoal conhece bem, o Ribas, né? O Isso doutor, mesmo, o Rodelmar, o pai dele Cordovan. também foi meu colega na faculdade, né? O pai dele, né? Não na minha matéria, né? Ele foi, eu acho que é letras que ele fez. O Joaquim Ribas, o pai dele. História, ele fez história. Fez história, né? Mas que bacana. Muito inteligente, eles são muito inteligentes. Muito bem. Professora Catarina, né? Como é bom mergulhar no passado, né? Falar o porquê que é professora, é tão bacana. Me diz uma coisa, professora Catarina, uma das razões que a senhora está aqui é porque eu tenho um amigo chamado Carlos Alberto Guérios. Ele já participou, acho que 2 ou 3 vezes da programação aqui na TV 1000, e ele é conhecido como garimpeiro cultural, assim que ele gosta de ser chamado. Eu sempre digo, caçador de relíquias, ele prefere garimpeiro. Ele, na verdade, conhece tudo em relação à história, a documentos, a materiais líticos, e ele, um bate-papo comigo, né, através do telefone, ele falou, poxa, Catarina tem uma história bonita sobre a Caixa Econômica de União da Vitória. E foi exatamente isso que fez com que eu fosse conversar com você e saber dessa história. Tá? Então, Catarina, porque o Carlinhos, lá em Itajaí, que ele mora lá, casado com a Lúcia, eu acho que foram teus alunos também, né? Mas eu nunca mais os vi. Então, eles estão assim, um pouquinho maiores, já viu? O meu sobrinho se comunicou com eles, com se encontrou lá para tratar assim, de negócios também, de relíquias, essas coisas, e ele né? conhece tudo e ele tem um preço assim criou justo. Amizade com ele com o agora. Carlinhos. Então, foi esse elo que ele me falou pelo telefone. Então, pode mandar um abraço. Obrigada pela lembrança dele. Que bacana. Então me conta essa história maravilhosa em relação de você ser a primeira mulher a ter a poupança na Caixa Econômica e na Vitória. Fala quem é o gerente e como é que foi esse processo. A abertura da Caixa Econômica aconteceu aqui em União da Vitória e o meu pai foi o primeiro cliente que teve uma caderneta de poupança de número 1. O meu irmão Antelmo teve a poupança caderneta número 2 e eu número 3. Você é o número 3. Eu 3, o José 4 e depois a Elza, não me lembro bem, mas deve ter 5, porque todos nós fomos clientes, era Eurico Cleto, né? Muito legal ele também. O primeiro gerente da Caixa Econômica. O primeiro gerente da Caixa Econômica. Que bacana. Mesma coisa, professora Catarina. E você mantém esse mesmo número, porque acho que no governo Collor houve aquela transformação, enfim, é o mesmo número até hoje ou não? É o mesmo número, mas com muita luta, porque no tempo do Collor ele tirou dinheiro do povo, né, que foi uma coisa exorbitante, uma revolta, né, contra o povo mais necessitado, que até hoje está devendo, né? Até hoje ele está devendo para o povo, né? Então eles mudaram todos os numerais. E eu não quis o numeral novo, era muito grande. Não, eu quero o meu mesmo. Daí lutei até conseguir de volta o meu número. Que bacana, olha que curiosidade. Realmente o Carlinhos tem razão de nós trazermos essa história maravilhosa aqui. Então a família Baczynski é a primeira com a poupança. Sim. E você é a primeira mulher na Vitória com isso mesmo.
exatamente, o número 3. Número 3. Muito bem, minha cara Os professora. 2 gerentes lá foram meus alunos. Ah, foram? É, nossa, mas olha. são muito legais, muito legais. E merecidos, porque foram muito bons alunos. Estudiosos. Isso. Minha querida Catarina, nosso tempo já estourou, mas eu preciso que você deixe uma mensagem aos telespectadores em relação, né? Pessoa centrada, equilibrada, bem cuidada, bonitona como sempre. Obrigada, não aparece igualmente. a idade que tem. É bondade. Não há mensagem aos nossos telespectadores aqui. Eu quero agradecer imensamente, em nome da nossa equipe maravilhosa TV 1000, a sua presença aqui. Tá. Muito obrigado. Eu é que agradeço também. E quero deixar então para os nossos moradores de União da Vitória, né, uma mensagem de alegria, de satisfação, de as famílias que têm crianças, que mandem para a escola, que façam elas lerem mais e não se viciar, porque os vícios estão dominando também a juventude. E agora está aproximando o Natal, então eu desejo também que todos tenham alegria e não esqueçam de que é uma data muito festiva, é uma data muito boa para a gente lembrar do que Jesus fez por nós. Um sacrifício muito grande, e Ele é o nosso advogado porque está à destra de Deus. Então olhemos mais para o alto para nós sermos mais felizes e contentes. Obrigada. Excelente, muito obrigado. Minha cara Catarina, eu tenho colocado toda semana o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Isso aí. Até a próxima semana.